Ok, mas voltando aos tempos de hoje, pareceu-me que no outro dia fizeste uma certa defesa de um certo sujeito, de um novo sujeito hoje. Não, vamos lá ver. O que é que isso tem que ver com algumas traduções que tenhas feito? Por exemplo, Não, há uma questão que me atravessa desde há muito tempo, porque a questão é muito complicada. E aliás, isso tem que ver com as traduções que fizeste não do só. Zizek, do sujeito incómodo, da subjetividade perfeita, qualquer coisa que se está a falar agora sobre um novo sujeito. Toda a questão do Chega é uma questão enorme que atravessa toda a história do pensamento, seja ocidental ou oriental. Eu falei no outro dia, quando estava a falar no problema das traduções, das civilizações, a maneira como, só do ponto de vista gramatical, o lugar que o sujeito ocupa na construção da frase e, portanto, qual a preponderância que é dada ao sujeito na sua percepção do mundo, no lugar que ele ocupa no mundo, etc, etc. A mim, isso também deriva muito de experiências que eu tive com outros estados alterados de consciência em que me aparece a noção de sujeito, me aparece também como uma ilusão, uma ilusão talvez necessária para nos construirmos a nós próprios, mas não deixa de ser uma ilusão, porque de facto não existe uma separação entre, por um lado, o sujeito e no exterior os outros, o mundo, a natureza, tudo faz parte do mesmo processo. O sujeito não existe independentemente do resto. Quer dizer, e isso, apesar de nós sabermos e conceptualizarmos toda a gente, dizer, muito bem, estamos de acordo sobre isso, o facto é que quando não tiveres uma experiência a nível orgânico disso, estás a falar apenas em termos abstratos e estás-te a comportar como sujeito divorciado da realidade. Isto já vem de muito longe. Como eu te falava há bocado, eu partia da ideia do Platão sobre na origem sobre a diferença entre o mundo sensível e o mundo das ideias, embora seja simplificar o Platão um bocado, mas portanto nós, para podermos chegar à razão, entendimento, etc., devemos desconfiar dos sentidos que nos enganam e tudo, e partir para o abstrato das ideias, etc. Aí opera-se uma cisão importantíssima dentro do Ocidente, que é uma linha que atravessa o Ocidente desde então, de separação, de dicotomia entre o espírito e o corpo, a mente e o corpo. Essa ideia, aliás, é retomada mais tarde pela religião católica em certos aspectos, não só, mas em certos aspectos, portanto que devemos cultivar o espírito que nos aproxima de Deus, no domínio das ideias, da razão, etc. E o corpo é a tentação, o demónio, a impureza, é a mulher, é o diabo. É absolutamente inacreditável toda esta espécie de difamação, de conspurcação de tudo o que dissesse respeito ao orgânico, ao corpo, desconsideração, como se em alguns o espírito pudesse existir numa esfera etérea abstrata, problema de muitos intelectuais ainda hoje. E quando caímos apenas no domínio da abstração vazia dos conceitos e tudo sem nenhuma conexão com o corpo e com o real, francamente é extraordinariamente pavoroso, é seco e é estéril, sobretudo. Daí o problema, por exemplo, teve a filosofia durante muito tempo para voltar a reintroduzir a problemática do corpo no centro das suas reflexões. Eu, por exemplo, há um gajo que eu gosto muito, do canadiano Richard Schusterman, que fala muito sobre isso. O Nietzsche falou sobre isso. Mas continuamos sempre no domínio das ideias abstratas e dos conceitos. Uma outra coisa é sentir a nível orgânico e natural aquilo que o Schusterman chama, por exemplo, exatamente a autoconsciência do corpo.
que não tem nada a ver com estas reflexões mentais e conceptualizações acerca do corpo. Aí teria de entrar numa longa explicação sobre... Houve vários tipos, o Levi Strauss, por exemplo, foi um tipo que entrou um pouco dentro dessa questão do corpo quando teve a fazer os seus estudos de antropologia com os índios, etc. Alguns antropólogos que perceberam nos seus contatos com os xamãs e com as experiências que tiveram com as drogas que os xamãs chamavam drogas entre aspas, portanto o Laluki, o Peyote, etc. Entre outros o Jérôme Nardi, que fez um livro extraordinário, muitíssimo bom, que se chama Serpente Cósmica. O Artaud foi um iniciador, mas o Artaud é bastante mais complicado, mas o Artaud também constaram humanos, mas houve imensos gajos que tiveram. Aí entramos numa outra esfera completamente diferente. Não tem a ver com aquilo que se chama o mágico, o espiritismo, não tem nada a ver com isso, tem a ver realmente com experiências de uma ordem diferente, com uma alteração no funcionamento da mente, da consciência, da ligação ao cosmos, mas tudo isto vivido de uma maneira orgânica, não conceptualizável em palavras. E então aí entramos num outro domínio muito mais complexo, é que não há termos, a nossa gramática, o nosso vocabulário não está adaptado para traduzir esses estados mentais e esses estados de consciência. Mais ainda, existe uma espécie de absolutismo que consiste em impor aquilo que é chamado o estado normal da razão, o horror, e que tudo aquilo que transcende ou vá para além disso é considerado como loucura, fantasia, aberração, alucinação, é inacreditável, é uma espécie de totalitarismo da razão pequenina, que vigora ainda. O Foucault é extraordinário quando fala sobre isso, sobre essa questão da loucura e de todo o processo de considerar a loucura e de ver a loucura como um processo cultural, não apenas biológico, mas também cultural, como construção cultural. Quando, no fundo, todos os tipos que são, de certa forma, podem ser visionários, artistas, místicos e outros, são sempre considerados como uma espécie de freaks ou de aberrações mentais, quando, no fundo, muitas vezes são esses tipos que tocam em questões essenciais, os artistas, quando são iluminados e outros, mas são sempre considerados como uma espécie de monstros de feira, é absolutamente inacreditável, em nome de uma certa normatividade, que é uma construção cultural imposta pela sociedade e que é também toda uma construção do espírito e da razão que o Ocidente caminhou sempre dentro desses esquemas e tem um pavor e um horror a todas as pessoas que abram portas para além disso. E aí entramos num domínio muito mais vasto. Então aí é uma conversa por horas e horas e horas. E que eu de facto acho que aí poucas pessoas, a nível teórico, poucas pessoas estão habilitadas pela linguagem. É muito traiçoeira, muito incompleta, muito reduzida para falar nisso. As pessoas que poderão melhor falar nisso pela linguagem escrita e falada são os romancistas e a literatura, e não a filosofia e não as ciências de maneira alguma. Qual literatura? A literatura em geral. Em geral? Absolutamente, só é aquilo que poderá, a literatura e a poesia, é aquilo que poderá estar mais na medida de mostrar como poderá funcionar uma mente ou um cérebro ou um corpo noutros estados. Não é a filosofia que nos vai falar nisso, vai conceptualizar sobre isso. Não é a ciência que nos vai falar nisso, nos vai dizer as células tais e a conexão entre os neurónios. Não são os cognitivistas que vão falar sobre isso, embora eles tenham a pretensão de o saber e de reduzir a um esquema matemático ou algoritmo. É a literatura sempre que continua a... Queres falar de algum especial? Não, quer dizer, há um campo de exploração que James Joyce, por exemplo, não é? Com Ulisses, temos uma tentativa do fluxo, registrar o fluxo de pensamento. De uma outra maneira o Proust, com a história do tempo, mas também mil e um dos outros, quer dizer, é a ficção, é aquilo que poderá, no facto, estar mais capacitada para aprender todos os paradoxos, as ambiguidades. E aí entramos numa esfera em que a própria gramática não funciona, porque entramos num mundo
de percepção do real, onde, por exemplo, há a simultaneidade dos contrários, a coexistência das contradições. Ora, como é que nós não vemos, em termos filosóficos e científicos, isso é muito difícil de exprimir. E não é, aliás, é tarefa, embora a filosofia possa pensar sobre isso. Eu acho, e foi o que eu disse da outra vez também, acho que será muito mais interessante, que é muito mais capaz de responder a isso a pintura, o cinema e as artes gráficas do que o escrito e o falar. No entanto, se abordar o escrito e o falar, é seguramente a poesia primeiro, depois a literatura, que estão mais capacitados para poder falar sobre isso. Mais capacitados, sim, que tem um campo mais vasto, que tem um campo bom, em que não tem as pretensões de atingir uma objetividade absoluta, uma lei geral, e que, portanto, pode explorar todas as contradições, os paradoxos, embora tenha de entrar em domínios para os quais as palavras não existem. É que essas experiências situam-se, por um lado, aquém das palavras e, por outro lado, além das palavras. Então, temos aí um grande problema. E foi por isso que eu, durante muito tempo, dei um pontapé na literatura, porque achei que nunca estava à altura de poder falar sobre esses estados de consciência. Os primeiros autores que eu vi, e agora tu me pedias exemplos, foram os tipos de ficção científica. Nos anos 60 houve uma espécie de viragem para a ficção científica, não só por uma espécie de paixão pelas descobertas científicas, mas porque foram verdadeiramente os primeiros gajos a explorar, a pensar o que é o cérebro humano, como é que ele funciona, todas as riquezas, todos os esquemas que nós não exploramos, todos os estados alterados de consciência que nós não conhecemos, que apenas a ciência começa agora a explorar, com a topografia, com o cérebro, com os lasers, etc. Porque no fundo estamos nessa história e ainda há poucos anos, estamos na pré-história do conhecimento do cérebro, quer dizer, e, portanto, toda esta gente guarda-se a fazer discursos sobre a consciência, o pensamento do cérebro, morrer a rir, porque é um pouco como nas discussões do consciente e do inconsciente, quer dizer, nós temos uma espécie de iceberg em que conhecemos aquilo que está à superfície, que é 1/10, e não conhecemos os 9 décimos que estão por baixo, quer dizer, mas agimos e pensamos e aceleramos e tudo como se conhecêssemos tudo. É incrível, quer dizer, portanto, haveria um mínimo de honestidade, de hombridade intelectual e mental que é quase socrático, quer dizer, afinal não sei grande coisa, e de facto quanto mais tu apreendes sobre a imensidade e a complexidade disto tudo, a atitude mais honesta é dizer, afinal não sei nada, ou sei muito pouco. Mas não é essa a atitude que eu vejo na maior parte das pessoas, estão sempre convencidas que sabem muito, e que já leram muito, e conheceram muito, etc. Eu não, cada vez exploro mais terreno, mais me apercebo da extensão fabulosa, das capacidades fabulosas do ser humano. Isso é maravilhoso, de uma certa maneira.